É isso. Falamos então de Santos e Palmeiras. Falamos aí da tristeza de Giovanna e Band por causa do Veiga. É isso não. Não vem falando que vai terminar, vamos falar de palpites? Não vem não, que falta uma partida ainda. Não, vamos falar de palpite, gente. É o Pereira de cabeçado! E mancando ainda, hein? Arerê, hoje eu vou narrar a Série B. Não vai falar disso não, gente. Belmonte, tá bom, a gente não vai falar então da partida. Vamos falar da tabela, quem tá no G4 e no Z4? Posso pegar aqui pra você, porque o Cuiabá tá ganhando. Então, é verdade, tem mudanças no Z4. Tem mudança. Galvão, fala Tino, vai mudar. Sai, Cuiabá, entra, Corinthians e Vasco. É mesmo, é verdade. Aliás, o Francisco que comentou aqui mais cedo, colocou mais da metade do time dele do Cruzeiro no Cartola. Nossa. Tá bem. Quer ver? Com o Cruzeiro perdendo por 1-0, o Cruzeiro permanece na 5ª posição, mas o Flamengo vem colado logo atrás com 12 pontos na 6ª posição. Então o Flamengo já está no G6. Então colou ali no Cruzeiro. Então Cruzeiro 5ª posição, Flamengo 6ª, ambos com 12 pontos. Já o Corinthians cai da 17ª para a 18ª posição e o Vasco cai da 16ª para a 17ª posição. Vasco com 6 pontos, Corinthians com 5. Uma situação preocupante, delicada para o Corinthians, porque em 2007, que foi o ano que o Corinthians caiu, na 7ª rodada o Corinthians já tinha 12 pontos. E agora nessa mesma rodada o Corinthians tem 5. Então precisa correr, porque senão lá na frente vai ficar complicado, vai ter que correr contra o tempo. E o Corinthians não tem esse dinheiro todo para reforçar time agora. Então vai ter que tirar leite de pedra, vai ter que catar moleque de base, com o que tem. Torcer para o Renato Augusto voltar o mais rápido possível. Tá difícil a situação do Corinthians. Tá em 17º agora, é isso? 18º. O Vasco tá em 17º. O Belmonte, o Clube Vaca, lá no boliviano, tá em 15º. Tem 13 pontos. Vamos ver o gol do Flamengo logo, vai pra gente acabar logo com isso. Não, vamos ver. A jogada do Flamengo, né? Teve o Ayrton Lucas. Não reparei quem estava lá na esquerda. Eu reconheci o Gerson e o Ayrton Lucas. Eles tabelam, aí tem a jogada pela esquerda. E aí o cruzamento. O Léo Pereira, ele estava machucado. Olha o contexto da história. O Léo Pereira se machucou por volta dos 40 minutos. E o Flamengo não podia mais mexer. Então ele foi no sacrifício. Para os minutos finais. E aí, acontece isso. Reparem, ali nos dois estão marcando ali. Parece o Romero e o Fagner. O Fagner entrou no segundo tempo. Eu já tava prevendo a merda que ia dar. E aí, meu amigo, não deu outra. O Romero deixa cruzar, o Fagner sabe, sei lá, quem ele tá marcando. Deve estar marcando o Gasparzinho, porque não é possível. Vou pôr aqui de novo, né? Porque desgraça pouco é bobagem. Vamos pôr aqui de novo. E aí, meu amigo, o Fagner ele tá primeiro marcando ali o jogador do Flamengo ali pela esquerda. E aí depois ele se afasta do nada. Olha como é que ele vai se afastando. E aí, o que mais me irrita é que ninguém sobe junto com o Léo Pereira. O Léo Pereira machucado, ninguém sobe com ele. E aí ele sozinho, com a perna machucada, vai lá, faz o gol da vitória. Depois o Corinthians perder 300 chances... 150 delas só com o Yuri Alberto. Ah, bom, já falo. Corinthians não, tem um cara. Não, 150 delas só com o Yuri Alberto. Que, pelo amor de Deus, cara. Não, jogou bem, jogou legal, teve uma evolução, sim. Nisso aí eu não vou deixar de falar. O Corinthians teve uma evolução no jogo. A escalação que o Vanderlei Luxemburgo fez, eu até estava meio desacreditado, mas a defesa do Flamengo estava dando muito espaço. E já tinha outros 2 fatos que dava para o Corinthians poder aproveitar, que eram as lesões de Everton Ribeiro e também do Arrascaeta, que ele estava escalado, ele ia começar como titular. Ele se lesionou durante o aquecimento. E aí acabou que teve o Vitor Hugo, né, que foi escalado como titular da equipe do Flamengo. A defesa estava toda desmontada, sabe-se lá o que o Jorge Sampaoli planejava. E o Corinthians no contra-ataque planejando lutar por uma bola. O Flamengo melhora, legal, depois que o Sampaoli promove algumas mudanças de posicionamento.
mas o Corinthians foi mais time no segundo tempo. Mas aí é aquele negócio. Quando não é a categoria que funciona, é a sorte que não funciona. Que é incrível como foram tantas chances desperdiçadas pelo lado corintiano. Será que o treinador não conversa com o Yuri Alberto, não conversa com o Roger Guedes? E tem até uma informação, não sei se é fake news ou não. Eu não sei se é fake news ou não, então é tudo disposição. Parece que o Roger Guedes falou com o time e falou: não quero ser rebaixado. Eu não quero ser rebaixado aqui no Corinthians, não vim para isso. No intervalo, né? Parece que no intervalo do jogo, exatamente. A gente não tá jogando como time. E realmente já tem um tempo que o Corinthians não tá jogando como time. Ontem jogou legal. Mas e aí depois que entra o Fagner de novo? Eu já previa que ia dar ruim com o Fagner. Eu já previa. Não é à toa que o Bidu tomou o lugar dele na posição. É culpa sua, Belmonte. Não, culpa minha porque ontem no grupo eu vou expor. É um exposed. O Belmonte falou assim, fala logo. Entrou o Fagner, ferrou, perdemos. Dito e feito. Foi. Então, cantou a bola. Eu queria que a minha zica do 0x0 acabasse, porque eu tinha feito 4 transmissões que deu 0x0 durante a semana. E aí o Léo Pereira vai lá e quebra a zica. Eu não queria que fosse ele, queria que fosse o Yuri Alberto, cacete. Eu queria que fosse o Yuri Alberto, não foi. Entendeu? Eu vou até parar de gritar, que daqui a pouco minhas filhas estão aqui falando na minha orelha. Belmonte, você tem potencial para ser um neto da Rádio Arena Esporte. Não, essa função eu deixo pro IEG. Essa função eu deixo pro IEG, deixa quieto. Não, volta, Henrique, volta. Não, essa função deixa pra ele. Não, mas é inacreditável. É inacreditável. Dessa vez, eu vou até ter que passar um pano pro Luxemburgo, porque dessa vez ele escalou. Foi um time que entrosou. Foi um time que entrosou. O problema maior foi essa falta de pontaria absurda. E aí, meu amigo, não teve como. Aí, ó, os principais culpados o Diegão citou. Romero, Maicon e Fagner. Não, tá faltando o principal aí, mano. Faltando quem? E Yuri Alberto, meu. Você protegeu o Luxemburgo? Mas pelo amor de Deus. Não, mas acho que ele tá falando no lance do gol. Sim. Não, os pregados ali que não pregados. Fizeram nada. Não, e muito me impressionou o Murilo pregado na hora que o Léo Pereira vai subir. Muito me impressionou. Porque o Murilo, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Corinthians na partida. Agora, Belmonte, repara no Gil. Repara no Gil. Ó, ele tá no cantinho direito ali, ó. Tá marcando quem? Tá marcando quem ali, ó? Quem? Então. Quem ele tá marcando? Supostamente era pra ser o Léo Pereira, né? Mas sabe-se lá quem era. Supostamente era pra ser o Léo Pereira. Mas aí, meu amigo... E o Sampaoli foi inteligente. Não dá pra ficar lá na defesa, puxar contra-ataque? Vai pra área. Vai pra área que o cara sobe, ele cabeceia bem. E aí, meu amigo, não deu outra. E ninguém acompanha o Léo Pereira. É isso que é mais impressionante, Felipão. Ninguém acompanha o Léo Pereira. Olha só. Tem 2 marcando. O Fagner tá marcando, sabe Deus quem. Se a gente tá em dúvida em quem o Gil tá marcando, imagina o Fagner. De novo, ele é um dos responsáveis por uma derrota do Corinthians. Entendeu? 500 jogos, beleza, Fagner. Não, parabéns por tudo que você fez pelo Corinthians. Mas agora não dá, irmão. O Diego o Diegão roubou o que eu ia falar. Porque assim, se você notar de novo no lance, de fato, o Gil teria que estar marcando o Gabigol ali, que é o 10, o cabelo loiro ali. Mas a distância do Gil pro Gabigol, se quiser colocar de novo o lance aí enquanto a gente fala aqui, o Belmonte, se você olhar, se a bola vai de fato no Gabigol, o Gil chega depois de 3 dias no Gabigol. Já dava tempo dele dominar, matar no peito, dar um chapéu. Meu, sem chances. Exatamente. A marcação do Corinthians é vergonhosa. Olha lá de novo, ó. Camisa 4 do Corinthians tem que estar marcando quem? O 10 do Flamengo. Olha lá, ó. Olha a distância que ele deixa o Gabigol ali, ó. Se a bola de alguma forma vai pro Gabigol... Gabigol driblar olha lá. O Gil é fácil. Meu. Ali pro Gabigol driblar o Gil é fácil. Foi uma jogada de inteligência do Flamengo. É vergonhosa essa marcação do Corinthians. Do Corinthians é vergonhosa. Meu, não dá. Desculpa. Podem proteger Luxemburgo ou não. O Fagner também é outro que você comentou aí, ó. Vai para uma vaga idosa, né? Na primeira bola. Na segunda bola ele simplesmente desiste e deixa o cara livre lá, ó. Não, vai lá marcar agora que eu não vou mais. Vai lá marcar quem? Ele tá marcando vou quem? Vou ficar aqui no 6 aqui. Porque pra mim ele tá marcando o Fausto Vera, não é possível. Ele tá o Ju ainda reclama, né? Puxa, não subiu, você também não subiu, irmão. Você também não subiu, ficou quieto lá. Não, ó. Murilo, que pra mim foi um dos melhores, também não subiu.
Desculpa, Gi. Uma coisa inteligente, eu não gosto do São Paulo, não gosto do estilo de jogo dele, eu acho que é uma amontoada, é uma bagunça, não tem padrão de jogo, não tem consistência, não gosto do estilo de jogo, nunca gostei. Esse negócio de papo de futebol bonito pra frente, não tem nada a ver. É um time mal treinado, é só um amontoado lá na frente, um monte de louco correndo, não tem esquema com o São Paulo, não gosto. Só que ontem ele fez uma coisa inteligente em relação ao Léo Pereira, que eu assino embaixo no que o Belmonte falou, que foi o seguinte: o Léo Pereira já estava machucado, não estava aguentando mais o tranco da defesa. De ter que marcar, sair jogando, proteger ali a linha defensiva. Não estava mais conseguindo. A cabeça da área, enfim. Cobrir lateral, ele não estava mais conseguindo fazer isso. Então, já que ele tem um bom cabeceio, tanto defensivo quanto ofensivo, ele tem bastante gols no ano, inclusive o Léo Pereira. Então vai lá para o ataque, você é altão, os nossos centroavantes estão em baixa hoje, tenta lá no Bumba Meu Boi e vê o que acontece. E deu certo, né? Ele subiu realmente que nem o centroavante, ele fez o que o Gabigol e o Pedro não fizeram o jogo todo. O Pedro voltando aí de lesão, não voltou legal, não fez absolutamente nada. Pedro, pra mim, foi um dos piores do jogo. Acabou saindo no segundo tempo. Isso também se deve que no primeiro tempo, é isso que eu notei. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Eu acho que o Corinthians foi até melhor. Para quem falou em massacre, né, senhor Rodrigo, chefinho, fala, rapaziada. Falou que ia ser um massacre. Falei, não, peraí, vamos ver, porque o Flamengo também não tá jogando essa bola. Fala, rapaziada. Salve, chefe. Beijo pra você, Rodrigão. Mas essa é a verdade. O Flamengo também não vem jogando essa bola toda e eu não achava realmente que ia ser um massacre. Seria talvez um empate, quem sabe, uma realmente vitória do Flamengo, mais magra, não algo, nossa, estratosférico. Não, e foi o que aconteceu. Em determinados pontos da partida, o Corinthians até foi melhor. Até o que eu citei, o primeiro tempo, principalmente. O Corinthians foi mais incisivo, chegou mais vezes, levou mais perigo. Só que o Yuri Alberto, acho que de 5 chances, 4 ele perdeu. A quinta ele não chegou. Mais ou menos isso. Ô, Belmonte, só pra confirmar, esse que tá com o olho fechado ali é o Murilo, né? Não, o Murilo é o que tá do lado dele. Acho Não, que esse é o Wesley. Esse é o Wesley, que tá de olho fechado é o Wesley. Ele fez tudo certinho, só esqueceu de pular. Olha lá, você vê que o movimento dele foi certinho de cabecear. O movimento dele é de cabeçada, né? E ele é um dos que tá marcando. Ele é um dos que tá marcando ali na... Ele tá marcando, olha, tá mais próximo do Vidal do que do próprio Léo Pereira. Não, mas essa foto, de fato, mostra como a marcação do Corinthians é ruim. É patética. Olha os 4. Patética. 4 simplesmente observando o Léo Pereira cabeceando a bola. Olha o Diego nos comentários. A gente começou o programa com um assunto triste e vai terminar com outro. Olha que coisa. O Diego falou que é o Matheus Bidu. É o Matheus Bidu, ele falou aqui. Mas, o Bidu... Não, ele tá no fundo, é verdade. O Bidu fez todo o movimento, só esqueceu que tinha que pular. Ridículo, gente. Exatamente. Ridículo. Mostra o quanto o Corinthians precisa evoluir defensivamente. E era um dos pontos fortes, desculpa, Gi, só para concluir rapidinho, eu vou passar para você. Era um dos pontos fortes do Corinthians, era a defesa. Uhum. Hoje em dia, o que aconteceu com essa defesa do Corinthians? O que aconteceu para estar tão deficiente assim? Eu vou te falar, eu vou te responder. Desculpa, Gi. Rapidinho que é agir na sequência. Mas é simples. Negociação para ficar com o Yuri Alberto. Vocês perderam um cara que era essencial. Robert Renan. Que tá saindo do Zenit agora. Vai contratar de volta? Não vai. Não vai. Fala, Gi. Pois é. Então o que acontece? Além de tudo isso, também precisa melhorar a efetividade no ataque. Você não pode, um atacante que custou todo o investimento aí do Yuri Alberto, errar as chances, as oportunidades que ele perde. É fase, a gente entende que jogador vive de altos e baixos, mas essa fase baixa do Yuri Alberto faz tempo, desde o Campeonato Paulista. Então precisa melhorar, ainda mais pelo preço que foi investido nele, pelo que se esperava que ele fosse entregar, pelo que ele entregou ano passado, que ele foi muito bem. Então precisa mais. O Roger Guedes, ele se desdobra no ataque, ele joga por ele mais 2. Não pode continuar assim, né? Então o Roger Guedes, ele tem que voltar para armar jogo, ele tem que jogar na ponta, que é a função dele. Aí ele inverte de posição com o Yuri Alberto, às vezes para confundir marcação, que muitos técnicos fazem isso, e no Corinthians também essa dupla, Yuri Alberto e Roger, funciona assim dessa forma. Às vezes um serve o outro, mas ultimamente mais só o Roger praticamente está servindo o Yuri. Então tá se desdobrando. Todo jogo, o Roger Guedes, ele acaba se arrastando.
de tanto que ele se desdobra, que ele joga, que nem eu falei. Ele faz a função dele mais umas 2. Precisa melhorar. E essa questão, eu respondo sua pergunta, Belmonte, que o que aconteceu com essa zaga do Corinthians? A zaga do Corinthians envelheceu. Essa mesma zaga do Corinthians aí, há, sei lá, 5 anos atrás, 2017, com o Carille, era maravilhosa, mas é uma zaga que envelheceu. Entendeu? Fábio Santos, obviamente, não é o mesmo de 2012. O Fagner não é o mesmo de 2015, 2016, 2017, e por aí vai. 2019, quando ganhou o tri do Paulista lá, o 30º título, né? Não Exato. É a mesma coisa. Né? Então é uma zaga envelhecida, precisa de renovação. Né? Então é isso. Eu acho que o Corinthians precisa no momento é que não tem grana para isso. Mas eu acho que nessa janela do meio de ano aí, não dá para reformular o elenco inteiro, mas dá para fazer algumas contratações pontuais. E a primeira coisa que tem que se trabalhar, além de um meio de campo para substituir o Renato Augusto ou até jogar junto com ele, é mais um zagueiro para jogar junto com o Bruno Mendes. Pois é, meu amigo, pois é. E deixa eu perguntar para vocês, gente, até quando a previsão de vocês, já começando com os palpites, até quando o Vanderlei Luxemburgo fica no cargo? Na próxima derrota ele já cai? Sei não, hein? Sabe por quê? Porque o Mano Menezes está indo embora do Internacional. É isso. É esse o palpite. É a data que o Mano for dispensado do Inter, é a data limite do Vanderlei Luxemburgo. E o mais estranho disso tudo, né? O mais estranho disso tudo é que o do Willian deu respaldo, né, pro Luxemburgo, né? A gente sabe que a palavra do Willian atualmente não tá falando de nada, né? É isso que eu ia falar. É que eu não posso. Eu não posso falar da forma que eu iria falar, porque respaldo dele de é isso, porque não é só palavrão que dá para. Então, na boa, não dá. E aí, desculpa a torcida corintiana, mas vocês pesaram tanto, manifestaram tanto há algumas semanas atrás. Cadê a manifestação agora? Beleza, vocês pegaram no pé de um técnico porque tinha algumas situações criminais. E agora que a situação do técnico é diretamente com o seu time? Não tem manifestação? Não tem pedidos para a diretoria? Porque já passaram neste ano 4 e nada. Vocês precisam se manifestar de alguma forma. Precisa reagir de alguma forma. Ou vai esperar a 25ª rodada e o Corinthians nessa situação aí que a gente está vendo na tela aí acontecer e nada mudar. Hoje eu vou narrar a Série B. E Arerê, se não jogar, vai cair para a Série B. Simples assim. Não tem remédio, não tem milagre. Precisa reorganizar o time. Corinthians dormiu no ponto quando não chamou o Dorival Júnior, quando não tentou atravessar a negociação do São Paulo com o Dorival Júnior. Está dormindo no ponto mais uma vez, aguardando o Mano Menezes sair do Internacional. E já canta a bola. Vai ser o Salvador. Não vai ser o salvador de nada. É o que o Diegão colocou aqui. Tá salvando nem o Internacional? Não vai salvar nada. Tomou lapada no Grenal? Nada. Até rimou. Tomou lapada no Grenal. Precisa aparecer outros jogadores? Precisa. Não adianta. Ou vai ficar... Ou então compra um monte de vela e começa a rezar para um milagre pelo Renato Augusto voltar antes da hora. Porque até quando essa dependência vai se tornar desculpa? Não adianta, gente. Olha o tanto de gol que o Yuri Alberto perdeu ontem. Não consegue, né? Não consegue. Ei, Moisés, não consegue, rapaz. Você tá machucado, tá quebrado, doa sua perna pro Renato Augusto que ele faz mais do que você, meu amigo. Isso é verdade. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Olha o lance. E de novo, vou pegar no pé de outro jogador que nem é do Corinthians, é do Flamengo. De novo, o Santos não faz uma boa partida. Ele ele dá uma ramelada, entrega no pé do Corinthians uma bola e o Yuri Alberto consegue desperdiçar 2 vezes. Agora quem dá bola é o Santos. É o Santos direto. Direto. Então, Santos sempre Santos. Qual que é a insistência de colocar o Yuri Alberto como titular todo jogo? Eu não consigo entender ainda.
Ah, é porque a negociação envolveu tantos jogadores, milhões e milhões. Gente, ele precisa de um banco para ontem. Tanto para a imagem dele quanto para a imagem do Corinthians. Ah, mas o substituto dele é da base. O problema é de quem? Se é o cara que tem direto, imediato aí, coloca. Ah, é o Pedrinho? Põe o Pedrinho. É o Wesley? Põe o Wesley. Até quando vai ficar com o Yuri Alberto falando, nossa, mais um jogo ruim, mais um jogo que ele não pega na bola. E vai fazer o quê? Vai ficar colocando a culpa, não, aqui hoje jogamos bem, tínhamos 2 banheiros e fizemos merda nos 2. Jogou bem e perdeu. Mesmo jeito. Eu prefiro jogar mal e ganhar o jogo do que jogar bem e perder. Ah, vai queimar os meninos da base. Já tem os meninos da base jogando já no Corinthians já. Então aproveita. Tira o Yuri Alberto. Talvez seja uma oportunidade do Roger Guedes achar uma nova dupla. Até aparecer de novo a forma que o Yuri Alberto jogava há alguns meses atrás. Porque não dá. Não dá para continuar desse jeito. Não tem dinheiro para trazer reforços? Traz da base. Tem oportunidade no mercado? Então corre atrás. Não fica dormindo no ponto, esperando o outro time pegar. O Corinthians aí tá querendo pegar aquele cara do River Plate lá, esqueci o nome dele agora. Primeiro, eu acho que não consegue. Por causa de grana. Segundo, o que só ele vai trazer de milagre ali pro Corinthians? Eu, Felipe, não sou técnico, mas olhando o jogo do Corinthians, você tem que tirar imediatamente o Yuri Alberto e você tem que dar um jeito imediato na sua zaga. Você vai continuar mantendo o Gil, vai continuar mantendo o Fagner, vai continuar mantendo os caras marcadas do Corinthians, vai cair. Simplesmente é isso. Ou muda agora para que a base ou quem tem no banco consiga pegar ritmo de jogo e consiga melhorar, ou esquece. Felipão, é o Pablo Solari que o Corinthians está sondando. Isso, mas não vai vir. Não vem, cara. De verdade não vem. Tem muito time atrás dele aí. Eu posso calar a minha boca se isso acontecer, mas não traz, não tem dinheiro e tem muita gente aí brigando para pegar esse menino aí. E é bom de bola mesmo. Gi, para finalizar o assunto, meu amigo. É que o River Plate já tá desmontando o elenco inteiro, né? De La Cruz também não deve ficar por lá, então assim, eu acho que agora não é que tá dispensando todo mundo, tá renovando o elenco com jogadores mais jovens. E esse Pablo Solari de renovar e aí lascou tudo. E aí o Pablo Solari é um desses jogadores da nova safra. Então eu acho difícil sair no momento mesmo, ela deve sair para a Europa. Como vem acontecendo com a maior parte dos jogadores bons aí que têm sido revelados aí pelos grandes clubes da América do Sul, né? E é isso, Belmonte. Eu acho que eu até falei para vocês no primeiro Arena 1 pós-Luxemburgo, pode ser que o Luxemburgo arrume a casa, pode ser que o Luxemburgo arrume a defesa. A primeira coisa talvez que ele arrume seja a defesa, que é o ponto mais fraco do Corinthians, a questão de bolas aéreas. O Corinthians toma muitos gols de bolas aéreas, ontem não foi diferente contra o Flamengo, o gol do Léo Pereira foi numa bola aérea. Então eu esperava que essa talvez, exatamente, era isso mesmo. E essa talvez seria, né, o que eu esperava, que seria a primeira coisa que o Lucha fosse melhorar, mudar, mas não é o que está acontecendo. Você não vê uma certa evolução, né, no Corinthians. Ontem jogou até bem e tal, mas eu acho que foi mais uma questão de vontade, de raça e até questões individuais do que coletivas no Corinthians. Eu não vi um jogo coletivo no Corinthians. Uma questão tática, sabe? Então eu vi muito individualismo ali em algumas jogadas, brilhantismo de jogadores mesmo, e não de um coletivo. Então eu acho que... Porque assim, né, gente? Se forem parar para pensar, o Luxemburgo tem experiência, talvez numa situação dessa como o Corinthians, ele conseguisse arrumar a casa, pelo menos na questão de gestão de elenco, né? No fator gestão de elenco. Mas assim, o Luxemburgo ele já estava praticamente aposentado, essa é a verdade, ele tinha se metido na política, não deu certo. Como vocês viram lá em Tocantins, todo lascado, inclusive.
O projeto de deputado não deu certo. De deputado não deu certo, tá certo? Eu tive que Nem apostar técnico de dá novo certo. com o negócio apontado pro Shell. De técnico, pelo visto, não tá me dando, não. Não tá dando certo, não tá certo. Enfim, mas aí o que acontece? Ele voltou pro futebol, meio que na bacia das almas, entendeu? Exatamente. Tem que renovar a safra, o sangue. É muito jogador velho já e fica apostando. Até quando que o Duílio vai ficar trazendo gente de 2012, hein? Até quando? Até isso aqui acontecer. Pois é. Já tá Até isso aqui acontecer. Já tá acontecendo. Veio terminar assim. Aí, o Luxemburgo, qual que era a chance, né? Por isso que eu falo. Dizem, segundo o PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho até teve uma sondagem ali com a diretoria do Palmeiras para saber, porque o Luxemburgo no Palmeiras, você vê, ele subiu a maior parte, todos esses moleques da base que estão hoje aí no Palmeiras, essa base toda foi ele que montou, entre aspas, apostando nesse projeto da base. O Palmeiras vinha investindo na base há um tempo e precisava de alguém no profissional para colocar essa molecada para jogar, para jogo. E o Luxemburgo foi esse cara que começou a colocar moleque para jogar. E acabou de acabar, olha que assassinado no português. Mas acabou agora, Cruzeiro, Cuiabá, vitória do Cuiabá, e aí confirma mais uma posição a menos ali, mais baixa na tabela do Corinthians, então ficou assim mesmo. Corinthians, 18ª posição com 5 pontos, e o Vasco também desceu uma posição, 17ª com 6 pontos tomados até aqui. Preocupante situação dos dois. Os dois sendo âncora de barco, né? Exatamente. Putz, a vela e a âncora, olha que bonito. Nossa Tá brava a É coisa. o Mosqueteiro e o Vasco da Gama, olha só. Então, né? O Mosqueteiro que tomou espadada do Flamengo de novo. Bora. E aí, o que acontece? O Luxemburgo, ele teve um papel importante nesse time do Palmeiras, e eu acho que até entendi, não foi na maldade, acho que até entendi a posição, talvez, o sinal positivo do Palmeiras para a diretoria do Corinthians para a contratação do Lucha. Como eu disse, talvez para a gestão de elenco funcionaria, mas não vem funcionando, porque o elenco do Corinthians, além de ser fraco, de ser um elenco com uma idade avançada, ainda tem muita cobra criada também. Segundo consta, eu não tenho prova, eu não tenho fonte dentro do Corinthians que me confirme isso, mas segundo informações que se tem aí, tem muita cobrinha criada também no Corinthians, jogadores difíceis de lidar, jogadores que têm potencial para derrubar técnico. Então, assim, ainda tem mais esse fator, né? Então é complicado. Então você vê que nem a gestão de elenco no Corinthians também está funcionando com o Luxemburgo. Mas é aquilo, é um cara que já estava praticamente aposentado, viu a oportunidade de voltar para o futebol, voltou. Nem o Copertino não estava mais com ele, já tinha seguido o baile, estava estudando, seguindo carreira, agora acabou voltando. Mas quando o Luxemburgo chegou no Corinthians, ele chegou sozinho, sem comissão. Isso prova que é um cara que ele foi pescado, assim, ele não estava preparado para voltar para o futebol. É que ele viu a oportunidade, falou, não posso perder. Eu acho que tava no rolê, tomando aguinha de coco, lá numa boa, lá tomando solzinho, e ele falou, vamos treinar o Corinthians. Então, ele viu a oportunidade, mas você vê que ele não estava preparado para isso. Nem comissão técnica ele estava, não estava preparado para isso. Ele já estava se preparando para se aposentar. Eu vejo assim o Luxemburgo. Por mais que ele negue e tal, mas era a situação, era bem evidente isso. Mas ele voltou, viu como oportunidade, não sei o que ele pensou de, eu tenho idade, eu tenho moral, eu sou um cara grande no futebol brasileiro, ele achou que talvez não teria pressão. Meu amigo, pode o Guardiola treinar o Corinthians, Ancelotti, o Klopp, com essa situação, se não ganhar, vai ser cobrado. Você pode ter a moral, você pode ser idoso, bonitinho, velhinho, ai, que gracinha, olha que velhinho engraçadinho que ele é. É a nossa Ed agora. É a nossa Ed agora. Ai, que bonitinho, engraçadinho. Graxinha. Ele fala palavrão, olha, ele faz analogias estranhas, olha como ele é caquético. Meu, ninguém vai levar por esse ponto, entendeu? O pessoal vai te cobrar do mesmo jeito. Mas, enfim, é isso.